Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodBlow. Quero falar um pouquinho a respeito dos meus patrocinadores. Se você procura um estúdio audiovisual aqui em João Pessoa, Paraíba e quer fazer o seu podcast, lives, cursos, conteúdos para o seu Instagram, fotos profissionais, tudo isso em um único lugar? Então, a Lock Studios tem 7 estúdios equipados e preparados para suas produções audiovisuais. E além de tudo isso, a Lock Studios também é locadora de equipamentos. Então, se você procura uma câmera profissional, microfones de lapela, bastões de LED, todo o aparato audiovisual a Lock tem para oferecer. Então corre lá no Instagram deles, @LockStudios. E aí, pessoal? Tranquilo? Hoje eu estou aqui num episódio, nós vamos falar sobre astronomia. Estou com Marcelo Zurita, presidente da Associação de Astronomia da Paraíba, não é isso? Isso, Associação Paraibana de Astronomia. Ah, perdão, é isso aí. E eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar e como o nosso amigo Sérgio Sacani sempre fala, dá um like aí, senta o dedo no botão, porque para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E aí, Marcelo, tudo jóia? Tudo beleza. Marcelo, conta um pouquinho de você, a sua experiência na área, como é que é? Como é que você começou, quando você começou e até agora, como é que foi? Olha, a minha experiência na área da astronomia é relativamente bem recente, né? Na verdade, acho que foi por volta de 2010, né? Eu sempre gostei de astronomia, desde cedo, desde criança, tenho interesse pela área. Meu pai tinha um telescópio, né? A gente olhava os planetas juntos e tudo. Na verdade, esse telescópio ainda hoje está comigo, né? Mas vida de estudos, trabalho profissional e tudo acaba ocupando, né, a nossa vida, acaba ocupando o nosso tempo. Mas aí em 2010, eu estava tão assoberbado, né, tão inserido na vida profissional, no trabalho, que eu senti a necessidade de ter um hobby. Sim. E aí eu revivi, né, esse interesse pela astronomia, né, comprando uma câmera e começando a fazer fotografias astronômicas. Tá? Maravilha. E aí de lá para cá eu conheci a Associação Paraibana de Astronomia, que é uma entidade aí com mais de 50 anos, né, aqui no estado, e as pessoas com interesse semelhante, né, com gostos semelhantes, né, dentro dessa associação, e acaba evoluindo, né. Além da Associação Paraibana de Astronomia, eu também faço parte da Abramon, que é a Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Tá? Então tenho uma câmera lá no meu apartamento apontada para o céu, monitorando todas as noites a passagem de meteoros. Eu também faço parte da Associação de Observadores Lunares e Planetários, uma associação internacional, tá? Da Organização Internacional de Meteoros e da SAB, né, a Sociedade Astronômica Brasileira, né, eu participo como astrônomo amador. Tá? Então, hoje eu tenho uma contribuição modesta, né, com a astronomia, né, principalmente por conta do tempo, né, a astronomia ainda é um hobby, né, ainda é uma coisa que a gente faz de forma amadora, né, mas eu procuro sempre que posso estar contribuindo com alguma observação, com algum registro, e até com alguns artigos científicos também, de vez em quando. Que legal. E você tem algum artigo assim publicado que alguém assim, sei lá, da NASA, alguém já chegou a verificar ou não? Uma coisa interessante, né? Talvez o que eu tenho mais orgulho, né, de ter... Na verdade, tem alguns artigos que eu participei que realmente me dão orgulho, né? Primeiro, acho que foi o mais marcante para mim foi em 2017, tá? Em março de 2017, por sinal, acho que foi dia 21 de março, se não me engano, em que a gente publicou um trabalho anunciando a descoberta das primeiras chuvas de meteoros descobertas por brasileiros. Tá? Isso já fazem aí 8 anos, né? Completar 8 anos. E foi realmente algo que encheu de orgulho, né, o trabalho que a gente fez em conjunto com o pessoal da Abramon.
Nesse mesmo ano, né, teve um registro que a gente fez em dezembro, no dia 14 de dezembro, na madrugada de 14 de dezembro, que a gente registrou pela primeira vez no Brasil um impacto de um meteoroide na Lua. É mesmo? Então eu não a gente... sabia disso, não cheguei a ver isso aí. Pois é. Tem imagem lá, lá Tem imagem, lá em Araruna, inclusive, lá no Parque Estadual da Pedra da Boca. A gente estava numa noite de chuva de meteoros e a gente viu que estaria propício para a detecção de impactos lunares, porque esses meteoros estariam atingindo a Lua de frente. Elas estariam atingindo a Lua mais ou menos naquela parte escura da Lua que a gente teria visibilidade. Então a gente já tinha organizado uma expedição para Araruna, a gente aproveitou para fazer esse trabalho de monitoramento de impactos lá. Tá? Essa detecção ela rendeu artigos, tá? E também rendeu um artigo em uma revista internacional e rendeu um trabalho num congresso internacional que foi inclusive escolhido como o melhor trabalho apresentado lá na modalidade banner, na Conferência Internacional de Meteoros. Que legal, cara, que legal. E aí, tá animado pro eclipse lunar essa semana? É amanhã, né? É o evento do ano, né? Então, assim, a gente tá com tudo aí, né? Esperando que o tempo colabore, né? Porque nós astrônomos estamos sempre sujeitos às condições do tempo. Claro, tá? mas qual que é, assim, o horário mais ideal para ver, assim, o eclipse lunar? Acho que é agora, na quinta-feira, né? Isso, na verdade, é na madrugada de sexta. De sexta para sábado? Não, de quinta para sexta. Isso, a pessoa não pode se enganar, que senão acorda já perdeu, né? Então, quinta-feira a pessoa vai dormir e colocar o relógio para despertar às 2 da manhã, quem quiser observar, tá? Por quê? Na verdade, o eclipse ele começa à 00:57. Só que ele começa na fase penumbral, que é quando a Lua começa a escurecer, mas não é ainda aquela sombra bem visível. Ela começa a ficar um pouquinho mais escura, é quase que imperceptível. Então a fase parcial do eclipse, quando a Lua começa realmente a ficar obscurecida pela sombra da Terra, né, pela umbra que a gente chama, que é a sombra dura da Terra, né, vai se iniciar essa fase às 2h09 da manhã, já na sexta-feira. Entendi, 2h09. Isso. Então a pessoa vai dormir na quinta com o despertador marcado ali para as 2h da manhã. Certo. Acorda e vai olhar a Lua. E deixa eu te perguntar, tem alguma coisa bacana, assim, diferente, assim, vamos supor, o Nordeste tem mais visibilidade do que o Sul, Sudeste, como é que é? Assim, ou a visibilidade é total para todo mundo? Então, todo mundo que está no lado da Terra, voltado para a Lua, consegue ver o eclipse, né? O eclipse lunar, né? Porque a gente vai ver a sombra da Terra, né? A Lua entrando na sombra da Terra. Então todo mundo que consegue ver a Lua consegue ver o eclipse. Agora, esse eclipse, tá, de amanhã, né, da próxima madrugada, dia 13 do 2, de 13 para 14. 13 para 14. Vai ser melhor visto para quem está mais a oeste, tá? Porque a Lua vai estar eclipsada quando a Lua vai estar mais alta no céu. Então vai ser possível ver mais fases desse eclipse. Para nós aqui na Paraíba, tá, ela vai se pôr na fase parcial. A gente vai ver o início da fase parcial, vai ver a fase total completa, depois a gente vai ver o início da fase parcial, quando ela vai saindo da sombra da Terra, e aí a Lua vai se pôr, né, com ela nessa fase. Entendi. E assim, tem mais ou menos assim o horário que ela acaba, porque nós estamos falando do eclipse lunar, é a famosa lua de sangue, é isso que o pessoal fala? Isso. É o apelido macabro. Tem umas histórias. Tem umas histórias sinistras, né? Dos vampiros nessas horas. Lua de sangue. Essa eu desconheço, mas tem muitas lendas envolvidas, né? Principalmente na antiguidade, né? Que acabaram, de repente, né, atribuindo esse nome macabro à Lua. Aqui, por exemplo, no Brasil, né, os índios tupis acreditavam que uma onça, curiosamente, eles entendiam que era uma onça azul. Você procurar lá a lenda da onça azul, né? Uma onça azul atacava a Lua durante os eclipses. E o que a gente via era o sangue da Lua
né, escorrendo lá e manchando nela de vermelho. Isso acontece, tá? Essa coloração avermelhada da Lua acontece durante o eclipse porque a nossa atmosfera, tá, ela deixa passar parte da luz do Sol e ela refrata essa luz do Sol. Tá? Então, se a gente estivesse na Lua, a gente viria o Sol se escondendo atrás da Terra, e quando ele estivesse totalmente escondido atrás da Terra, tá, durante um eclipse, a gente ia ver a borda da atmosfera terrestre avermelhada. Então essa luz vermelha, que é como se fosse um crepúsculo 360 graus, é que projeta essa cor avermelhada na superfície da Lua. Interessante. E a diferença de um eclipse lunar para o solar é exatamente a borda, não é? Ou não? É a posição. A posição. Os eclipses eles ocorrem quando Terra, Sol e Lua estão alinhados. Tá? Estão perfeitamente alinhados no espaço. Tá? Se a Terra está entre a Lua e o Sol, como vai estar amanhã, a gente tem um eclipse lunar, porque a sombra da Terra é projetada na Lua. Se a Lua está na frente da Terra, aí a sombra da Lua é projetada na Terra. A gente tem um eclipse solar. Né? Para quem vai estar naquela faixa bem estreita, por onde passa o eclipse solar, eles veem o Sol sendo totalmente ocultado pela Lua. Aí nos eclipses solares tem umas variações, né? Tem os eclipses anulares, tem os eclipses totais e tem ainda o chamado eclipse híbrido, que depende da distância que a Lua está da Terra. O híbrido, como é que acontece? Como é que é esse híbrido, cara? Tipo, como é que a gente visualiza esse híbrido? Pronto, vamos entender, né? A gente tem as condições para ter essa diferença de eclipse é a distância da Lua para a Terra. Tá? Então a gente tem Terra, Lua e Sol. Aí, por uma coincidência muito grande, tá? A Lua o Sol está mais ou menos 400 vezes mais distante do que a Lua, e a Lua é cerca de 400 vezes menor do que o Sol. É uma coincidência enorme. Então os dois aparecem no céu praticamente no mesmo tamanho. Só que a Lua tem uma órbita em torno da Terra bastante alongada. Tá? Ela vai variar aí entre mais ou menos 342 mil quilômetros a 405 mil quilômetros. Então essa distância, né, essa diferença de distância também provoca uma diferença no tamanho que a gente observa esse astro no céu. Ah, que bacana. Quando ele está mais afastado, ele fica menor. E aí a Lua não consegue ocultar totalmente o disco solar. Aí a gente tem um eclipse anular, como que a gente teve em 14 de outubro de 2023. Foi visível aqui na Paraíba, inclusive, né? O Anel de Fogo. O Anel de Fogo. Quando a Lua está mais próxima da Terra, ela fica maior, né, no céu. É quando a gente tem a superlua, por exemplo, né? Ela fica até 13% maior no céu. E aí ela oculta totalmente o Sol, né? E aí a gente tem um eclipse total. Agora tem uma posição entre esses dois, onde ela fica exatamente do mesmo tamanho do Sol, e aí dependendo da posição no globo terrestre que você esteja, tá? Você pode estar um tantinho de nada mais afastado da Lua para ver um eclipse anular, ou um tantinho de nada mais próximo para ver um eclipse total. Esse seria o híbrido. Esse é um eclipse híbrido. Dependendo do local na Terra onde você observa o eclipse, ele vai ser anular ou total. Ah, entendi. Várias posições diferentes da Terra você consegue ver o eclipse, mas você pode ver ele à noite ou durante o dia. O eclipse solar só durante o dia. Não, eu entendi, mas vamos supor, se eu estou num país que lá é de noite, eles estão vendo o eclipse lá, lunar. E a gente está aqui, e é de dia, a gente está vendo o eclipse só que solar, é isso? Não. No caso de um eclipse solar, né, a Lua está entre a Terra e o Sol. Tá? Quem está do outro lado não vai ver esse eclipse. Vê, exatamente, né? porque é o lado da sombra, a sombra, o lado escuro a gente fala, né? Quando e aí acontece. Tem uma coisa, né? Existe também a questão da paralaxe. Então, dependendo de onde você está, né, a Lua vai estar um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Entendi. Em relação ao Sol. Aí ela não vai ocultar totalmente o disco solar, ou em alguns casos até você fica fora da visibilidade do eclipse. Entendi. Tá? A diferença entre o anular, o total e o híbrido é só que o híbrido
dependendo da posição na Terra, e só porque a Terra é um globo, tá? Dependendo da posição na Terra que você tá, Ainda bem que é um globo, né? a Lua vai estar mais próxima ou mais distante o suficiente para encobrir ou não o disco solar. Aí você tem ao mesmo tempo um eclipse total e um eclipse anular, dependendo da posição na Terra onde você está. Pô, que legal, cara. Que legal. Bom, eu estou ansioso para ver. Eu vou subir lá no terraço lá do prédio e vou acompanhar, com toda certeza. Cara, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que a energia escura representa na cosmologia e como ela afeta a expansão do universo. Eita! É um belo salto, né? Agora nós vamos falar um pouquinho disso. Assunto. É porque a energia escura ainda é um mistério, né? É, sem dúvida, aí o maior mistério da ciência atualmente. O que é energia escura, como é que ela surgiu, como é que ela vai funcionar daqui para frente. Exatamente, porque ela faz parte da expansão. Como é que você acha que ela faz parte da expansão do universo, a energia escura? Aquele lugar vazio é pura energia escura? O vazio? Eu não vou saber te explicar, eu acho que quem souber, inclusive, é um forte candidato a ganhar um Deixa aí Nobel, nos comentários, né? Galera. Deixa aí nos comentários. Quero o meu Nobel. Bota aí. Mas a energia escura, ela é uma coisa interessante, porque é uma descoberta recente, inclusive, né? Uma descoberta aí dos anos 90, né? Menos de 40 anos, né? Na verdade, menos de 30 anos, porque foi do final dos anos 90. O que acontece? A gente já sabe há mais ou menos uns 100 anos que o universo está em expansão. Porque teve um cara lá chamado Edwin Hubble, que é ele que deu o nome ao telescópio Hubble, tá? Esse cara, ele começou a medir as distâncias de objetos, né, nebulosos que apareciam no céu. Antes a gente imaginava que todo o universo estava contido dentro da nossa galáxia. Era a Via Láctea. Tá? Ou seja, a gente tinha um universo aí com uns 200 mil anos-luz de diâmetro. Cara, tá? Era a nossa galáxia e tudo estava ali. Tudo que existia estava ali dentro. Mas tinha algumas manchinhas no céu que esse cara, o Edwin Hubble, começou a medir as distâncias. Graças a uma técnica que foi desenvolvida por uma mulher, uma norte-americana chamada Henrietta Swan Leavitt. Ela conseguiu identificar algumas estrelas que variavam, né, tinham um brilho variável, e essa variação de brilho dependia do seu tamanho. Então, as estrelas maiores tinham uma variação mais lenta e as estrelas menores variavam mais rapidamente. Entendi. Tá? E aí, o que isso significa? Que a gente, medindo o brilho da estrela e medindo a frequência de variação dessa estrela variável, né, que tinha essas características, a gente conseguia dizer a que distância essa estrela estava, apenas comparando isso, usando essa regra que a Henrietta Leavitt descobriu. Que bacana. Pois foi uma descoberta revolucionária. Ela merecia um Nobel. Nos anos 90 isso, né? Isso foi 100 anos atrás, um pouco atrás. mais de 100 anos atrás. Henrietta Leavitt merecia um Nobel, inclusive Edwin Hubble sugeriu que ela ganhasse um Nobel, né? Ela deveria ganhar um Nobel, mas ocorreu que ela morreu antes disso. Ela morreu muito jovem. Mas podia deixar um Nobel para a família, né? Assim, para alguém mais próximo. Uma das regras do Nobel é que ele é entregue a pessoas vivas, a pesquisadores vivos, né? Entendi. Então, para que sirva, né, de incentivo à pesquisa, né? Para aquela pessoa continuar pesquisando. Exatamente. Mas assim, porque para que as pessoas entendam um pouquinho sobre ciência. A ciência ela tem quatro divisões. Me corrija se eu estiver errado. A matemática, o cálculo, a física, o experimento e a conclusão. Não é isso? Sim. No caso, ela fez tudo isso. Ela calculou, ela viu o movimento, ela sabia a variável. Isso. Né? E a conclusão dela é: nós podemos medir distâncias astronômicas usando as estrelas cefeidas, as variáveis cefeidas, que e ela provou. Ela provou, não ela só não falou, ela provou. Isso. E tudo tem que ter prova. Foi um trabalho fantástico que ela fez. E foi base para todas as descobertas da cosmologia que vieram a seguir. Porque com isso, tá? Podendo medir as distâncias dessas estrelas, conhecendo essa técnica, o Hubble começou a olhar para aquelas manchinhas
né, para aqueles objetos nebulosos que ele enxergava no céu, e descobriu que aquilo não eram nuvens dentro da nossa galáxia, e sim galáxias inteiras, distantes. Ele mediu, por exemplo, a distância da galáxia de Andrômeda, que na época era chamada Grande Nebulosa de Andrômeda, uma manchinha lá no hemisfério norte celeste. E ele descobriu que ela estava... Ele fez uma medição ainda imprecisa, mas ela estava a milhões de anos-luz de distância da Terra, da Via Láctea. Tá? Então a gente saiu de um universo de 200 mil anos-luz para milhões. Para milhões de anos-luz. Exatamente. E a Andrômeda é a mais próxima. E está chegando. Isso. E está chegando. Ou seja, o nosso universo se expandiu de uma hora para outra dessa forma, né? O universo que a gente enxergava. Uhum. Só que a pesquisa de Hubble não parou por aí. Ele também utilizou uma técnica chamada de redshift, tá? Que é analisar o espectro de um objeto. Quando a gente analisa o espectro de um objeto, de uma estrela, por exemplo, ela tem que apresentar um padrão. Toda estrela é composta basicamente de hidrogênio. Tá? Hidrogênio e hélio, né? Isso. Tá? Então, os principais componentes da estrela são hidrogênio e hélio. E essa é uma descoberta de uma mulher também. Tá, depois a gente pode falar. É bom que a gente está na Semana da Mulher, né? Exatamente. Cara, então, interessante. Você fala sobre hidrogênio e hélio. Nós tivemos uma descoberta aí recentemente. Não sei se você viu isso. De como a água surgiu. A água no universo. Você chegou a ver isso? Não vi. Cara, interessante. Foi agora essa semana. Os cientistas descobriram de como a água surgiu. Você sabe que ao contrário, existe a estrelas de terceiro grau, que é tudo ao contrário. De terceiro grau, que é lá antiga, né? Uhum. Segundo. E foi de uma explosão de uma supernova, de uma estrela de terceiro grau, que ela era formada só de hidrogênio e hélio. Só isso, ela só tinha isso. Mas era muito densa. Muito densa, 270 vezes a massa do Sol. E isso foi visto agora, essa semana. Depois você dá uma olhadinha, foi muito bacana. Eu vi isso aí. Inclusive, eu estava assistindo um canal do Sérgio Sacani. Foi lá. Foi o Sérgio Sacani. Eu fui no canal do Sérgio Sacani. Hoje de manhã, inclusive, eu vi isso. E aí eu achei que bacana, né? Eu falei, vou falar lá, né, com o Marcelo, né, sobre isso. Mas, para quem não sabe, dá uma olhadinha. É bem interessante. E, cara, é um universo maravilhoso. Eu adoro isso aqui. Eu adoro falar sobre esse assunto. Pois é. Que nem a teoria a teoria da formação do universo. A teoria da formação do universo, ela é interessante porque ela tem várias, né? São várias teorias. Tem a do Big Bang. Que é a que prevalece, né? A mais aceita pela comunidade. Tem aquela que parece que nós vivemos dentro de um buraco negro, porque você não vê a borda. Você não vê a borda do espaço, né? Do universo. Então você está sempre tentando achar a borda e não consegue ver. E você tem também a singularidade, que é o centro, né, do buraco negro. Tem aquela teoria que eu não lembro o nome, na qual o universo ele sempre existiu, porém ele expande e se contrai. E quando ele está perto para morrer, ele se expande de novo. Esse efeito sanfona. Tem vários tipos. Qual dessas você acha mais interessante, assim, que você acha que é para você como astrônomo, qual que para você assim acha que é mais certo? Essa da sanfona cósmica aí, eu acho que é a mais interessante, assim, mas hoje a gente sabe que provavelmente não é assim, né? Não deve ser assim o futuro do universo. Na verdade, tem pessoas que pensam diferente. Mas o que é mais aceito hoje em dia é que o universo deve se expandir até esfriar completamente. Mas isso vai demorar muitos trilhões de anos aí. Só pra gente concluir a parte lá da expansão do universo e da energia escura, quando Edwin Hubble começou a tirar os espectros dessas galáxias distantes, ele percebeu que elas apresentavam as mesmas características das estrelas, né? As mesmas, a gente chama as linhas de absorção das estrelas. Isso. Tá? Para que seria o mesmo espectro, vamos dizer assim, um espectro muito semelhante aos das estrelas. Só que esse espectro era deslocado em direção ao vermelho. Ou seja, eu tinha as linhas de absorção,
Só que essas linhas de absorção que tinham que estar, por exemplo, lá na cor vermelha, na cor amarela, tinha uma na cor infravermelho e outra lá batendo no vermelho. Tá? As linhas estavam deslocadas todas em direção ao vermelho. E como Einstein havia sugerido lá, né, havia teorizado, um objeto viajando em velocidades próximas à da luz, ele provocaria esse deslocamento, né, dos espectros, né, das cores, em direção ao azul, se esse objeto estivesse se aproximando, ou em direção ao vermelho, se o objeto estivesse se afastando. Se afastando. No caso, se apontar para Andrômeda, ela está azul. Ela está mais azulada. Está mais azulada. Ela está se aproximando porque Andrômeda faz parte do grupo local, que a gente chama de grupo local de galáxias. As galáxias estão interagindo gravitacionalmente entre si dentro do seu grupo. Tá? Mas fora Andrômeda, que é mais clássico isso, a gente vê todas elas se afastando. E aí se está todo mundo se afastando, se a gente consegue imaginar uma situação em que está todo mundo se afastando, a gente começa a ver que tudo está se expandindo. Né? Olha a conclusão que chegou o Edwin Hubble a partir daquela simples medição de distância de estrelas. Né? Então o universo está em expansão. Edwin Hubble declarou isso. Aí teve um cara lá, um padre, que eu não vou me lembrar o nome dele, que ele fez o movimento inverso. Se o universo está se expandindo, então, se a gente voltar no passado, vai haver um ponto em que ele vai estar contido, todo o universo vai estar contido num único ponto. Ele chamou de átomo primordial, a teoria do átomo primordial, que depois alguém falou, eu vou acreditar nesse negócio nada, essa história da grande explosão. Aí a grande explosão virou o nome da teoria, né? O Big Bang. Entendi. A teoria do Big Bang, ela se baseia só na explosão e acabou, não tem essa. E a expansão, lógico, explodiu e aí vai expandindo. Ela começou nisso, né, de que se o universo está em expansão atualmente, no passado ele estaria contido num único ponto. Mas ela tem muitas evidências a seu favor, tá? A própria radiação cósmica de fundo, que é uma coisa observada lá nas micro-ondas, né? Se a gente olhar para qualquer canto do universo que a gente olha, a gente observa essa radiação cósmica de fundo na frequência do micro-ondas. Isso havia sido previsto pela teoria do Big Bang. Tá vendo que interessante? Então, quando foi observado, foi mais uma confirmação a esse respeito. Aí o que acontece? Quando a gente pensa num universo em expansão, tá? Se a gente considera que houve essa força que provocou essa explosão, essa grande explosão, né, essa grande expansão do universo, e que depois que isso aconteceu, né, essa força cessou, então a gente imagina que toda a massa do universo, que teria uma gravidade, estaria puxando o universo de volta para um ponto central lá, o centro de gravidade do universo. Então a gente tem uma energia residual do Big Bang e tem uma força contrária que puxa tudo para o centro. Então os astrônomos, né, os cientistas acreditavam que o universo estava em expansão, já tinham observado isso. Entretanto, essa expansão estava desacelerando, porque a gravidade estava puxando para o centro. Até o ponto em que ia reverter o movimento e ia acontecer aquela sanfoninha, né? Exatamente. Colapsa tudo para um único ponto central e isso daí vai provocar uma grande explosão e começa um outro universo. E assim vai. Começa um outro universo e aí vai, né? Essa é a teoria lá do universo da sanfona, né? Sanfona, É bacana, cara. É muito bom essas teorias, é muito interessante. Mas só teoria. Nisso ninguém consegue provar nada. Isso. Não Quando foram tentar provar que o universo estava desacelerando, encontraram energia escura. Tá vendo? Porque, quer dizer, encontrar não. Acham que tá, porque ninguém conseguiu provar ainda. Na verdade, quando eles foram tentar comprovar essa história da desaceleração do universo, eles perceberam que, na verdade, o universo estava acelerando. O completo inverso daquilo que eles imaginavam. Acelerando na expansão, no caso. Isso. Ou seja, que ainda havia uma força que provocava a expansão do universo, uma força contrária à força da gravidade. Tá? E aí essa força oculta, né, essa força enigmática, misteriosa, que chamaram de energia escura. Então é isso aí. E o que a gente sabe da energia escura é só isso, que ela provoca a expansão acelerada do universo. Cara, que bacana. Isso me lembra também aquela coisa do conceito do multiverso.
Sim. né? Você acredita também nesse negócio das cordas, teoria das cordas? Você acha que tem algum universo paralelo, onde tem outro Marcelo em algum lugar, fazendo outra coisa? Pessoalmente, eu acho muito pouco improvável, né? Existem algumas teorizações matemáticas em cima disso, que dizem, aqui está provado que existem não sei quantas dimensões, provado matematicamente. Mas, cara, é tão difícil a gente enxergar 4 dimensões. Porque dizem que... cara, porque dizem... 4 dimensões espaciais, né? porque dizem que tem a teoria da corda, tem a da bolha, né? Se eu não me engano. Os universos, né, são várias bolhas aí. Isso, espalhadas exatamente. em um multiverso gigantesco. Cara, é muita E essa loucura. da relação entre, por exemplo, existir várias versões do seu eu, é uma coisa que... É uma coisa doida, não dá pra... não cabe na minha cabeça, não. É muita Sou coisa. muito restrito. E nós estávamos falando sobre expansão, sobre explosão do universo. E como é que é feita uma constelação, cara? Você sabe como é que é feita, assim? Como é que ela é formada? Uma constelação inteira? Uma coisa interessante, né? As constelações, né, são o que a gente chama também de asterismos, né? Que são... É o ser humano fazendo aquilo que a gente faz desde sempre. Reconhecer padrões, tá? Então a gente olha 2 pontos, né, 2 estrelas ali no céu, a gente quer fazer uma linha ligando os 2. Então a constelação é uma ligação. Isso. Agora, as constelações, elas são vistas, elas são definidas, né, a partir do nosso ponto de vista aqui na Terra. Então a gente tem, por exemplo, lá a constelação de Órion, que são formadas por estrelas que estão a diferentes distâncias, né, da Terra. Então tem uma lá muito distante, a, sei lá, 500 mil nem tanto, né, a 50 mil anos-luz da Terra, e tem outra mais próxima a 2 mil anos-luz. Né, uma mais forte, mais distante, outra mais fraca e mais próxima. Tá? Então elas estão a distâncias muito grandes umas das outras, mas como do nosso ponto de vista elas parecem próximas, a gente vai lá e liga os pontos. Aí encontra um gigante caçador, né? Outros encontram lá um touro, um escorpião. Tá? Então, ao longo dos séculos, os povos foram criando asterismos, né, para poder identificar as estrelas no céu, agrupar as estrelas no céu. E aí, com a globalização, né, lá a partir do século XVII, eles começaram a buscar formas de tentar unificar, né, para que a astronomia fosse feita de maneira universal, né, ter um único catálogo de constelações para que a gente pudesse identificar de maneira única em todo o mundo as constelações. Né? Então hoje são 88 constelações definidas, catalogadas pela União Astronômica Internacional. Que maravilha. Dentro dela tem umas que eu me interessa, que eu gosto, é a Orion, a de Orion. Sim. A de Orion, se eu não me engano, a gente vê de cabeça para baixo, né? Quanto aqui mais ao sul a gente a gente vê ele de cabeça para baixo, né? Porque ela foi uma constelação que foi idealizada, concebida lá no hemisfério norte. Aí tem o caçador que tem um touro, inclusive, lá do lado dele. Diz que ele está fugindo do escorpião, que fica do outro lado do céu. Agora, aqui no Nordeste, por exemplo, ele aparece meio deitado. Quando você vai para o sul, ele está de cabeça para baixo. Entendi. E lá tem uma anã branca que tem, se eu não me engano, a anã branca chamada Lucy. Viu essa Não. Essa anã branca, ela é formada só de diamante. Só tem diamante na anã branca. A questão da anã branca, na verdade, né, as anãs brancas, elas são cadáveres estelares. Isso. Já foram estrelas que... O nosso Sol vai se transformar. Faleceram, Mas aí o que acontece? A gente diz que ela é um cadáver porque é uma estrela que não gera mais energia. Então tudo que a gente vê é o calor residual dessa estrela que ainda vai brilhar, né, por muitos bilhões de anos, talvez até trilhões de anos. Tá? Até apagar e ficar vagando. Aí a constituição de uma anã branca, tá, a gente fala cientificamente que ela é formada de matéria degenerada. O que isso significa? Tá? São átomos muito comprimidos, tá? muito densamente comprimidos lá. E aí os elétrons começam a viajar entre os átomos, alguns elétrons fogem, tá? Porque então fica uma sopa de
de matéria degenerada, Isso. muito densa. Isso, é muito... Cara, é muito interessante, né, cara? É muito interessante. Porque, pra quem não conhece muito, é assim, eu até vou pedir pra você explicar melhor. Você sabe explicar melhor, você tem uma visão melhor, mas a estrela como um sol, ela simplesmente ela gasta todo o combustível dela. Qual que é o combustível dela? É o nitrogênio, O hidrogênio e o o hélio, hélio. os principais. o nitrogênio, o hélio, mas tem mais um. Eu sei que ela infla, não é isso? Ela infla. Depois, quando ela diminui, ela vira anã branca. Não é? Isso. Vira ferro. É que o É. ferro, é isso? Não, aí depende do tamanho da estrela. Uma estrela do tamanho do Sol, né? Vamos falar do tamanho do Sol. Depois a gente fecha O que a gente pode esperar do Sol, né? Para daqui a alguns bilhões de anos. Né? Uma estrela como o Sol, né? A gente tem a sorte de nascer nascer num planeta que orbita uma estrela como o Sol. Estável, não muito grande, não muito quente, vai durar por muitos bilhões de anos, então a gente pode evoluir e a gente, querendo preservar o planeta, a gente consegue ainda viver por muitos anos. Mas o Sol, né, e todas as estrelas, eles são alimentados pelo seu hélio. Desculpa, pelo seu hidrogênio, inicialmente pelo hidrogênio. Então o que acontece? O hidrogênio é o átomo mais simples que tem. Tá? Ele é um núcleo com um próton, um nêutron e um elétron orbitando ali em torno de si. Tá? Em torno desse núcleo. No interior do Sol, lá no núcleo do Sol, a pressão gravitacional é tão grande, né? Quase 98% da matéria do sistema solar está concentrada ali naquela bolha de plasma, né, que nós chamamos de Sol. Então, a pressão gravitacional no núcleo é tão grande que esses átomos eles são comprimidos uns contra os outros até eles se fundirem. Tá? Então, acabam se fundindo aí. É um processo um pouco mais complexo, mas eles acabam fundindo dois átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio, tá? O resultado disso. Então, no final, a gente tem lá dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons lá orbitando, né, as camadas elétricas desse átomo. Tá? Então, a gente fundiu dois átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. Esse processo ele precisa da energia, que é fornecida pela gravidade, para ele acontecer, mas quando ele acontece, a fusão nuclear, ela libera muita energia. Essa energia, ela faz, como ela acontece, essa fusão nuclear ocorre no núcleo, ela faz força contrária à compressão da estrela. Entendi. Então ela está tentando explodir a estrela, né? Lá do exatamente. centro. Igual Só que aí existe a força contrária da gravidade, que tenta comprimir a estrela. O Sol está numa fase em que fica estável. A explosão está assim, sendo né? suficiente para manter ali a gravidade. Tá? É interessante. Agora, quando acaba o combustível, aí a coisa começa a complicar. Quando acaba, ela vai simplesmente... Isso. No caso do Sol, quando o hidrogênio lá no núcleo, não importa as camadas mais externas, quando o hidrogênio lá no núcleo acabar, aí ela vai começar a produzir, a fundir o hélio, né? Aí vai gerar outros átomos aí. Mas aí o que acontece? Para fundir o hélio é preciso de mais energia do que para fundir o hidrogênio. Então, no primeiro momento, ela cessa a produção ali de energia, a gravidade começa a comprimir, né, a estrela, e essa gravidade comprimindo vai dar a energia que está precisando para fundir o hélio. Aí começa a fundir hélio. Quando você funde o hélio, ele gera muito mais energia do que a fusão do hidrogênio. Isso faz com que a estrela expanda. Então ela contrai, começa a expandir, e aí à medida que ele vai fundindo outros e outros elementos, ela vai fazendo esse movimento, essa sanfona, né? É esperado que o Sol se torne uma gigante vermelha. Ela se torne uma estrela tão grande que ela pode inclusive engolir a Terra. Chegar até aqui as imediações da órbita da Terra, de repente passar até Marte. Tá? Entendi. Então, esse é o futuro do nosso Sol daqui uns 4 a 5 bilhões de anos. Tá? Eu espero não estar vivo até lá. Não, com certeza. No final desse processo, porque o Sol não tem muita massa, tá? O que vai acontecer é que ele vai, depois de um tempo, ele não vai ter mais energia suficiente para fundir os elementos mais pesados. E aí ele vai
ela vai liberar essas camadas mais externas, vai virar uma chamada nebulosa planetária, e lá o núcleo solar vai virar uma anã branca, uma estrela densa, que não gera mais energia e só brilha por conta do calor residual. E eu achava que o núcleo, após ela virar uma anã branca, seria um ferro. É ferro. Só que tá brilhando. Porque eu achava que o ferro que mata a estrela. Quando a estrela chega a produzir ferro, aí precisa ser uma estrela com massa muito maior. Tá? Aí o negócio complica. Porque tudo que a gente falou agora, né, a fusão do hidrogênio, depois do hélio, vai gerar carbono, vai gerar oxigênio. Tudo isso, a energia gerada para poder, nesse processo de fusão, é maior do que a energia consumida. Certo? Ou seja, ele vai roubar um pouco de energia da estrela, que vem da gravidade, mas vai produzir muito mais energia. Isso vai mantendo a estrela ali estável. Quando ela começa a produzir ferro, para fundir o ferro, para gerar o ferro, é preciso de muita, mas muita energia mesmo. E ela não libera muita energia. Então o que acontece? A estrela simplesmente colapsa. Ela vai do nada, assim. Você está olhando assim para a estrela, de repente... Esse processo, ela se contrai numa velocidade próxima da luz, para você ter ideia. Então ela contrairia de uma hora para outra, porque acabaria toda a energia interna que ela precisa para poder se manter estável. E aí, nesse colapso, ocorre uma chamada supernova. Tá? As camadas externas acabam se colidindo com o núcleo que já está super denso. Isso gera uma explosão gigantesca que expele todas as camadas mais externas, e o que sobra lá no centro já é uma chamada estrela de nêutrons. Isso. Ou se for um objeto maior ainda, gera um buraco negro. E aí esses são dois, um mais misterioso que o outro, as estrelas de nêutrons e o buraco negro. O que eu acho interessante, a estrela de nêutrons, ela tem quase a mesma coisa que o buraco negro, né? Ela suga também, não é? A gente vai perto? Sim, é porque são coisas muito densas. A diferença só é que a densidade, né, do buraco negro é tão grande, tá, que nem mesmo a luz é capaz de escapar. Tá? Isso, às vezes é difícil da pessoa entender isso, né, mas isso existe graças ao limite, tá, da velocidade de qualquer coisa no universo. É o único limite que o universo nos impõe, que é a velocidade da luz. Nada pode viajar mais rápido do que a luz. A velocidade da luz tem uma velocidade finita, 10 trilhões de quilômetros por hora, mais ou menos isso. E aí o que acontece? Se a gente pegar um foguete hoje, para a gente tirar um foguete da Terra, a gente precisa fazer com que ele vença, né, a chamada velocidade de escape da Terra, 11,2 km por segundo. Tá? Então, se o foguete viaja numa velocidade maior do que isso, ele vai escapar da gravidade da Terra e vai embora. Tá? Vai para o espaço. O Sol tem uma velocidade de escape lá, acho que de 72 km por segundo aqui no ponto onde a gente está, na Terra. Então, se esse foguete que a gente lançar tiver acima de 74 km por segundo, ele vai embora do sistema solar. Ele escapa da gravidade do Sol. Caramba. Num buraco negro, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então nada escapa, nem mesmo a luz. Então essa é a grande diferença entre o buraco negro e uma estrela de nêutrons. Na verdade, isso faz toda a diferença. Porque uma estrela de nêutrons, por exemplo, emite calor. Sim. O buraco negro é gelado. Mas o horizonte de eventos é quente ou não? Ali em torno é bem quente. Ali é quente. Em torno do buraco que chega negro a ser é bem avermelhado, né? Parece brasa, né? Olhando assim pelas imagens. Isso. O horizonte de eventos... O que a gente tem ali, qualquer coisa que passa próximo ao buraco negro vai ser atraído para ele a velocidades estonteantes, inimagináveis, né? Velocidades muito altas. Então, nessas velocidades, qualquer objeto acaba esquentando. O atrito, né? O atrito. A chamada espaguetificação. O objeto começa a esticar. Porque, por exemplo, uma caneta ali passando perto de um buraco negro, esse ponto aqui que está mais próximo do buraco negro vai ser puxado numa velocidade maior do que esse daqui. Então ele começa a esticar. Explica para o pessoal o que é um horizonte de eventos, porque eu falei, mas não expliquei o que é. Explica aí para a gente. Então,
Por incrível que pareça, um buraco negro, o objeto, né, que define o buraco negro é uma coisa tão densa, né, que a gente chama até de densidade infinita. Você pode entender como uma coisinha, um ponto sem dimensão lá no centro, né, do buraco negro, lá no centro de tudo, tá? Então é muita massa num ponto infinitamente pequeno. Só que o que a gente não vê, né, do buraco negro é o horizonte de eventos, aquela bola preta, né? Se a gente estivesse próximo de a gente viria aquela bola preta. Então, lá no centro está o que a gente chama de singularidade, um objeto de densidade infinita, tá? E o horizonte de eventos é o ponto onde a partir desse ponto, em direção à singularidade, nada pode escapar, nem mesmo a luz. Tá? A partir dali, a velocidade de escape é superior à velocidade da luz. Então, o que a gente vê é a matéria ali em volta sendo, digamos assim, engolida pelo buraco negro, né? A gente vê isso no horizonte de eventos. Né? Se tiver matéria, senão é simplesmente um ponto escuro, uma bola escura no espaço. É uma bola gelada que... Entendi. E ela é gelada porque o calor é uma radiação eletromagnética que viaja na velocidade da luz e que não escapa do buraco negro. Então ele não radia calor, ele deve ter muito calor lá no seu interior, mas ele não irradia. Cara, que interessante. Você falando assim, né, do espaço, porque é só uma bola negra no meio do espaço. Agora, uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu sempre falei, vou perguntar para alguém que manja, que entende. Você tem os corpos, né, no universo. Os planetas, buraco negro, enfim. O espaço vazio, ele é um tecido... Um planeta, ele fica flutuando ou ele está em constante queda? Como é que é? É só queda? Todo mundo está caindo ou tem alguma coisa que segura eles? Então, no universo, né, a gente tem essa ideia do tecido porque Einstein, né, teorizou, né, o espaço como sendo, na verdade, um tecido do espaço-tempo. Né, mas não existe... digamos assim, nenhuma estrutura que sustenta os planetas, que sustenta os objetos no espaço. Tudo. Na verdade, todos estão presos, hoje a gente sabe, né, pelas forças da gravidade e pela energia escura. Todos eles estão interagindo em função dessas duas forças. Quando a gente fala de objetos menores, como galáxias, né, tudo que a gente tem ali está interagindo em função da força da gravidade de tudo que compõe a galáxia, tá? Então, todas as estrelas de uma galáxia estão sendo atraídas por centro de gravidade da galáxia lá no centro. Geralmente, né, as maiores galáxias elas têm sempre um buraco negro supermassivo lá no seu núcleo. A nossa tem uma, né? Qual que é a nossa mesmo? O nome da nossa? Sagitários. Sagitários A. A estrela, né? Então a gente tem um buraco negro supermassivo no centro das maiores galáxias e as estrelas e seus planetas, todas elas estão sob a força da gravidade. Aí quando a gente fala por exemplo, de galáxias distantes, entre elas tem também uma gravidade atraindo elas, mas tem a energia escura que faz com que elas se distanciem, tá? Que é ou seja, da força que rege, né, o universo. Ou seja, elas estão em constante movimento, porque o universo é matéria em movimento, né? Aí, ou seja, tá todo mundo girando, né? De alguma forma. De alguma forma tá todo mundo rodando, né? Eu tô falando de a modo leigo aqui, mas é isso. Elas estão presas, girando. É como se tivesse a energia escura, para mim é como se ela fosse uma linha que segurava cada corpo, ou não? Imagina a energia escura como sendo como se fossem as raízes segurando. Como alguns cientistas definiram, é como se fosse uma energia que permeia o espaço vazio entre as galáxias e tem uma gravidade negativa. Ela provoca a expansão, ela provoca o afastamento dessas galáxias. Mas o que, por exemplo, vamos lá, vamos falar do nosso sistema solar, que é mais simples para o pessoal entender. O Sol está no meio, aí está todo mundo girando em volta do Sol. Nós sabemos que a gravidade, o Sol, a massa do Sol é o que faz com que os outros planetas
fiquem presos com ele, porque é a gravidade do Sol que mantém eles ali. Isso. No entanto, eu sei que a gravidade está ali, mas é como se tivesse uma linha invisível segurando um planeta, não? O Sol tivesse A gente só está em órbita do Sol porque em algum momento na história da formação do Sistema Solar, né, o nosso planeta ali em formação, ele tinha uma velocidade tangencial ali em relação ao Sol, tá? Então o que acontece? Se a gente o Sol atrai, né? Se a gente tivesse parado no Sistema Solar, a gente iria cair no Sol. Porque a gente tem uma velocidade que é tangencial aqui ao nosso movimento, ele vai essa velocidade vai querer distanciar a Terra do Sol, mas aí o Sol puxa. Tá? Mas como a gente tem essa velocidade, a gente fica caindo eternamente e nunca chega ao Sol. A gente fica ali em órbita. Tá? A gente vê isso em menor escala quando a gente está colocando um satélite em órbita da Terra. O foguete gasta ali toneladas de combustível para poder sair da Terra, atingir uma velocidade orbital, tá? Normalmente aí em torno de 7 a 8 km por segundo. Então, atingindo essa velocidade orbital ali em órbita da Terra, ele pode soltar o satélite que ele vai ficar girando ali quase que eternamente. Ele só não fica eternamente porque ele ainda sofre um arrasto da fina atmosfera que ainda tem na altitude que ele tiver. Mas ele ficaria girando ali eternamente se ele tivesse nessa velocidade, tá? Na distância certa e na direção certa ali ao redor da Terra. Então, legal, cara. É a força da gravidade mais a força centrífuga, tá? Que inicial, inercial, vamos dizer assim, que vem desde o processo de formação do Sistema Solar, que mantém os planetas orbitando o Sol. Isso me faz lembrar daquele sistema da Alpha Centauri. Alpha Centauri. Uhum. A Alpha Centauri, ela fica em Órion, né? Ou não? Fica na constelação do Centauro. Centauro. Na direção sul. É bem próximo Alpha do Cruzeiro Centauro, do Sul. Né? Fica no Cruzeiro do Sul. E dá pra ver a olho nu o Cruzeiro do Sul, né? Sim. Ainda dá. Ainda dá pra ver. Ainda dá pra ver. E ali são 2 planetas, é isso? Circulando uma estrela. Alpha Centauri é uma estrela dupla. Mas são que 2 na verdade estrelas. a gente descobriu recentemente que é uma estrela tripla. Né? Tem uma estrela dupla orbitando muito próximas uma da outra. Dá para você ver com alguns telescópios. Não precisa nem ser muito potente. Dá para você ver que são 2 estrelas ali. E aí tem uma terceira estrela que é mais afastada, tá? Que tem um período orbital bem maior, que é chamada de Próxima Centauri. E ela tem esse nome porque é a estrela conhecida mais próxima da Terra. E fica ali no sistema de Alpha Centauri. Caramba, cara. Mas 3 estrelas assim circulando não é um problema? O problema dos 3 corpos. Exatamente. É um problema muito sério, porque uma vai interferir na outra. Não tem como. Existem situações em que permitem uma órbita estável com 3 corpos até mais. Tá? Mas é muito difícil a gente encontrar isso no universo. O que acontece é que esses objetos, quando você tem 3 corpos presos gravitacionalmente de tamanhos semelhantes, né? Porque a gente tem o problema dos 3 corpos no sistema solar. Sol, Terra, Lua. São 3 corpos e a órbita da Lua a gente pode entender como sendo meio caótica. Mas quando a gente tem 3 corpos orbitando, né, um centro de massa comum, né, a tendência é que esses 3 corpos tenham órbitas caóticas, que a gente não pode definir o que será o futuro, e é muito provável que um deles seja expulso. Então, acabe exatamente. sendo lançado para longe. Vai ser lançado para longe, porque na hora que eles cruzarem ou passar perto um do outro, aí pode ser que a energia de soma da gravidade dos outros 2 seja grande o suficiente para puxar com uma velocidade muito alta e jogar o terceiro corpo para fora do sistema. Caramba, então, cara. É uma coisa... Tá vendo? Eu amo isso, cara. Eu amo astronomia, cara. Eu vou ser bem sério pra você. Eu sou um cara frustrado. Porque a minha infância eu queria ser astronauta, mas aí... Coisa de todo menino, né? Todo menino quer ser a maioria dos meninos quer ser astronauta. No entanto, depois eu vi que não dava, mas eu sempre quis... Eu nem sei se a gente tem, tirando o ITA, né? A astronomia nas faculdades. Nem sei. Tirando o ITA eu sei que tem. Lá a gente tem algumas universidades bem conhecidas, né, com
uma equipe de professores muito boa, tá? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na USP, né? A gente tem a IAG, né? O Instituto de Astronomia e Geociências, né? Da Geociências. USP. A gente tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente também tem a formação em astronomia, tá? Isso para cursos digamos assim, cursos superiores, né? Cursos de... Isso. Curso superior. Não, mas a gente tá Mas falando de tem- curso superior, porque Uhum. assim, hoje em dia tem a galera fazendo pós, Tem né? pós-graduações Pós aí tem tem um monte. muito, né? Mas eu digo assim, para você se formar mesmo, curso superior é difícil, não é? É difícil. O Aracaju, a Universidade Federal de Sergipe, tem um curso de astronomia. É o mais próximo que eu conheço. E eu não sei se você sabe, mas o ITA vai abrir uma unidade em Fortaleza, no Ceará. Ah, é? É. Não sabia não. Sabe por quê? Por quê? Grande parte das vagas do ITA estavam sendo preenchidas por pessoas do Ceará. Tá vendo? São pessoas que realmente... Mas você fala desse curso ou do ITA em geral? Não, acho que do ITA em geral mesmo. Né? Os cearenses, eles têm... o estado do Ceará, né, vem investindo em educação há muitos anos. E o resultado é esse, né? Eles estão aí nas melhores universidades do país, né, com vaga garantida quase sempre, Com né? toda certeza, E agora cara. estão atraindo para lá um Instituto de Tecnologia Aeroespacial. Né? Então, Só falta a gente começar a fazer lançar foguete, né, cara? A gente não pode. a gente já lança, né? Mas Não. aí falta fazer umas coisinhas melhores. Não, a gente tenta lançar, porque um foguete mesmo lançado assim, igual a SpaceX, por exemplo, a gente não consegue. Eu acho um absurdo a gente não ter nenhum sistema de GPS. A empresa GPS é americana. Se os Estados Unidos não quiser mais pagar o GPS aqui pro Brasil, todo mundo fica sem GPS. Né? A gente viu isso depois do ataque às Torres Gêmeas, né? Eles simplesmente determinaram a introdução de um erro maior no GPS, né? Então, a qualidade, né, a precisão dos GPS comerciais que a gente utiliza perderam qualidade por conta disso. Exatamente. Né? Exatamente. É realmente um problema do país. A gente tem um programa espacial que é um dos mais antigos do mundo, tá? E a gente não conseguiu usufruir disso, desse pioneirismo, quase pioneirismo que a gente teve, né, na exploração do espaço. Nós tivemos um período de avanço e depois regredimos. Eu não entendi o que aconteceu, cara. Impressionante, porque, se eu não me engano, é ali perto do Maranhão, não é? Onde lança? Como é o nome do lugar que lança? É no Maranhão, a base de Alcântara. Alcântara. Cara, Alcântara era pra ser assim... Não cuidaram da logística ali, da onde, né, tem que ter fácil acesso para tudo. Não cuidaram, não fizeram nada, simplesmente abandonaram Alcântara, cara. Abandonaram. Mas fazer o quê? Era pra gente estar lançando foguetes, ter nossos próprios sistemas de GPS, porque a gente não tem nada, cara. Se os Estados Unidos não quiser pagar para nós usarmos, a gente não vai conseguir voar, a gente não vai conseguir nem andar num barco. Entendeu? É muito complicado. Mas enfim. É complicado porque eu acho um descaso muito grande com as ciências no Brasil, sabe? E, cara, assim... A gente tava falando tava aqui pensando naquela estrela que ninguém mais falou dela, Betelgeuse, né? Isso. Ela ficou brilhando, ela é uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha. A gente olha pra ela assim e fala assim, olha, esse daí é o Sol amanhã. E você sabe se ela já tá num ponto assim... Como é que ela tá? Como é que tá hoje, assim, essa estrela? Olha, é um tema muito divergente entre os cientistas quando vão falar de Betelgeuse, tá? Agora, o que a gente tem que ter em mente é que o tempo das estrelas, por mais que seja uma estrela de vida curta, como é o caso de Betelgeuse, né, são tempos muito, muito maiores do que os nossos tempos, tá? Então, por exemplo, né, a duração da vida de uma estrela ela vai depender da quantidade de massa dessa estrela. Se ela for uma estrela como o Sol, tá, ela vai durar aí seus 10 bilhões de anos. Se ela tem muito mais massa do que o Sol, ela morre rapidinho.
algumas centenas de milhões de anos. E você acha que a massa dela é suficiente para se transformar em um buraco negro? No caso de Betelgeuse, acho que não. Eu não tenho certeza, não tenho essa informação. Mas eu acredito que não. Então, no caso de Betelgeuse, ela é uma estrela mais massiva do que o Sol. Tá? Então ela tem uma vida mais curta, mas isso não significa dizer que ela vai morrer em 10 anos. A gente está falando de 100 mil anos, tá? Do ponto que ela está hoje, se ela vier a chegar, né, à fase de supernova aí, em 100 mil anos, cara, ninguém garante que a humanidade vai existir, né, daqui 100 mil anos. Porque, exatamente. Mas é muito pouco tempo para uma estrela. Porque nada. Isso você está falando 100 mil anos-luz. Não, 100 mil anos. 100 mil anos. Isso aqui é a medida de tempo. Anos-luz é uma medida de distância, né? Ah, tá. Porque a distância dela, para eu apontar um telescópio para ela, a distância que ela tem de luz para mim é quanto tempo? Betelgeuse eu não vou saber te dizer. Aqui, não tenho de cabeça não. Tá? Mas a gente pode consultar isso rapidinho. Acho que, puxando aqui da memória, mais ou menos uns 700 anos-luz de distância. 700 anos-luz. Ou seja, quando eu olho para ela, eu estou vendo 700 anos no passado. Isso. Então, ela pode já não existir mais. Provavelmente ela está lá ainda, firme e forte. E vai ficar por alguns 10 mil anos, pelo menos. Não, mas vamos supor que ela explodiu ontem. Não tem como a gente ver. Se ela explodiu de fato, de verdade, ontem, a gente vai passar uns 700 anos ainda para poder ver essa explosão chegar aqui. Agora, tem estudos que falam que ela é uma estrela maior e mais distante. Tá? Tem muita divergência nos estudos de Betelgeuse. Tem gente que fala que ela vai viver ainda por 100 mil anos, o que é muito pouco tempo para uma estrela, mas uma eternidade para a gente, né? Tem gente que fala em 10 mil anos e tem gente que fala em 10 anos. Aí, tá vendo? Mas eu pessoalmente, assim, os estudos que eu vi, né, um dos estudos que eu vi mostravam que ela ainda estava na fase da queima do hélio. O que significa que a gente pode relaxar que não vai, infelizmente, eu acho, né, não vai ver a explosão de Betelgeuse. Dizem que se ela explodisse, a gente ia ficar vendo um ponto bem grande e brilhoso, né? No céu, durante o dia também. Brilharia mais do que a lua cheia. Então, para vocês terem ideia, um único ponto lá no céu brilhando mais do que a lua cheia. Seria visível durante o dia, tá? E iria durar aí por alguns meses, né, esse brilho no céu. Seria um espetáculo. Com toda certeza. E seguro pra gente, tá? Não é como uma estrela explodir aí a, sei lá, 5, 10 anos-luz de distância, que seria... É um risco, né? Podia causar algum risco dano para a Terra. O dano seria o quê? A radiação que ela solta. A radiação. A gente seria bombardeado, né, por neutrinos, né, de cara, né, a gente ia receber uma quantidade muito grande de radiação desses neutrinos e depois viria a própria radiação eletromagnética mesmo que a gente recebesse aqui, poderia ser mortal. Caramba, é impressionante, cara. Impressionante. Cara, agora assim, eu vou falar uma coisa pra você que eu acho, tá? Vamos sair um pouquinho. Vamos lá. Vamos sair um pouquinho das estrelas, vamos entrar em Marte. Aqui, Bora nosso lá. vizinho. Mais perto. Você acha válido ficar ainda mandando robô pra lá, cara? Porque, sinceramente, nós temos vários robôs fora os da China, né? A China mandou um monte, aí nós temos Curiosity 1 e 2, acho que já um deles, ou os dois já não funciona mais. Aí nós temos o Perseverance, já furou, já fez tudo, já viu que não tem nada. Mas tem estudos que mostram que não sei quantos milhões de anos atrás na Terra, se perfurar mais Marte, você acha alguma coisa ali. Você acha que isso é válido ainda gastar dinheiro com isso, cara? Pois isso é uma coisa sempre muito controversa, porque se a gente for olhar do ponto de vista econômico, muito provavelmente Marte não vai dar lucro pra gente aí nos próximos 100 anos. Eu acho que nem dá, nunca vai dar, talvez. Talvez nunca dê. Tá? Mas o que acontece a curiosidade move a humanidade. Acho que não existiria nada dessas tecnologias que a gente tem hoje se não fosse a curiosidade humana, se a gente não fosse tendente a querer aprender, querer saber cada vez mais. Tá? E uma das questões fundamentais que movem a humanidade hoje em dia será que existe ou existiu vida em outra parte do universo, se não na Terra?
E Marte hoje é o candidato mais forte da gente encontrar alguma coisa. Você acha? Eu já não Sim. concordo. Existem também luas geladas no sistema solar que Eu ia falar podem delas. Isso. indicar alguma coisa. Só que a gente acessar essa vida, por exemplo, nessas luas geladas seria muito mais complicado. A gente teria que percorrer aí Perfurar aí bastante. perfurar quilômetros e quilômetros de camada de gelo para chegar a encontrar água líquida lá na subsuperfície de Encélado, de Io, tá? E poder procurar alguma coisa. Então, Marte hoje, de repente, a gente pode encontrar alguma coisa ali debaixo de uma areia. Né? Passa um pincelzinho e tem um bicho lá dentro, né? Eu acho difícil. É difícil, porque já foi não perfurado. Não já tem foi condições feito. lá. Marte hoje não tem condições de encontrar vida. Mas a gente pode encontrar um fóssil. Né? Um fóssil microscópio. Isso significaria que nós não somos o único no universo. Seria uma grande resposta, tá, da ciência, algo que a gente pesquisa há muito tempo. Tá? Então, uma coisa que chega a dar um certo pavor é imaginar que todo esse universo, né, que a gente não consegue nem mensurar o seu tamanho, né, não teria outra forma de vida habitando ele nesse momento. É o que eu penso. Seria de uma ignorância absurda. É um grande desperdício de espaço, como diria Carl Sagan. Exatamente. A gente achar que só nós estamos lá, nós estamos no universo. Agora sabe que até hoje essa é a única resposta. Que a gente não encontrou nada, nem mesmo um micróbio, tá? Qualquer tipo de indício de vida mais significativo, mais concreto, né, fora da Terra. Então hoje a gente sente essa solidão, né, científica, né, por causa dessa demanda por conta de tempo. disso. A gente não conseguiu até hoje encontrar nenhum um indício de vida microbiana, muito menos indício de vida desenvolvida, né, uma vida inteligente. Então hoje a gente procura isso aí como sendo uma das principais respostas da ciência. E Marte é um forte candidato. Ah, que maravilha, cara. Marcelo, muito obrigado. O tempo é muito curto, assim. Eu gostaria que você viesse mais vezes. Espero que você venha mais vezes. Vou te chamar mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos. Foi muito bom ter você aqui. Foi um papo agradável, interessante. E, pessoal, quero agradecer novamente a vocês aí, mais uma vez. Obrigado pelos 580 mil visualizações, né, no meu canal. Compartilhem o vídeo, se inscrevam, ok? Pra gente ajudar aí a divulgar a causa da divulgação científica. Exatamente. Como diz o Sérgio Sacana. Gente, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal que acompanhou aí até o momento. Foi realmente uma conversa muito boa e, como você disse, é uma pena que o tempo não permite a gente continuar, né? Mas fica, né, mais assuntos para a próxima. Obrigado mesmo. Até mais. Até mais.